Salve, salve guerreiros, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E o tema da vez é mutação constitucional do 5210. A origem desse tema foi alguns pedidos que eu tive, no meu Instagram, e depois eu abri para uma votação e o pessoal assim desejou. Então agora eu estou entregando o que me foi pedido. Meu Instagram é esse que está aí na sua tela, o BT Zanotti, tá? Então segue a gente lá e aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, segue também o nosso canal no YouTube. O ano está só começando, então nós teremos muito conteúdo ao longo desse ano, beleza? Tema da vez, então, mutação constitucional do artigo 5210. Antes, só lembrar, meus dois livros pela editora Juspod, meus principais dois livros, estou trabalhando na atualização, em breve deve sair novidade aí para vocês. O tema desse vídeo, ele teve um importante capítulo no ano de 2017, mas as questões de concurso, para vocês terem condição de responder todas as questões que estão aparecendo, não só na prova objetiva, mas também em discursivas, a gente precisa dar um passo antes. Então a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá na reclamação 435 de 2014. Tá? Ela teve início de julgamento em 2009, mas somente foi finalizada em 2014. O objeto de debate da reclamação 4335 é a redação do 5210, que traz a seguinte literalidade. Compete ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. O tema, para a gente ter condição de entender na íntegra, a gente precisa trabalhar com um julgado do Supremo Tribunal Federal. Pegando aqui o número do julgado, que é o HC 82959. Esse HC, ele teve por objeto uma lei, a Lei de Crimes Hediondos. Lei de Crimes Hediondos. De forma mais específica, o dispositivo dela que determinava o cumprimento da pena no regime integralmente fechado. O STF, no âmbito desse HC, declarou inconstitucional esse dispositivo legal. Declarou inconstitucional. Só que, como se dava em qualquer decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mesmo em controle difuso, é uma declaração de inconstitucionalidade com efeito inter partes. Lembrando que controle difuso, como é o caso do HC, diz respeito a um controle incidental de inconstitucionalidade. Então, o pedido de inconstitucionalidade é colocado como fundamento, como questão prévia ao pedido principal. Então, cuidado com essa distinção, que a gente vai ter que resgatar esse detalhe daqui a pouco, tá bom? Então o STF tomou essa decisão em sede de controle difuso. Um juiz de primeira instância, ele não concordou com o STF. Ele afirmou que o referido dispositivo ele era constitucional. O juiz de primeira instância poderia assim proceder? Perfeitamente, porque o controle foi difuso, com eficácia inter partes, não tinha eficácia, portanto, erga omnes. Então, o juiz de primeira instância ele poderia abrir divergência com a decisão do Supremo Tribunal Federal e ele assim prosseguiu. O que acontece? O advogado do caso que foi julgado pelo juiz de primeira instância discordou da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que ele fez? Apresentou a reclamação, essa ficou reconhecida como a reclamação 4335, e ele fez uso da reclamação da decisão do juiz de primeira instância diretamente no STF. Ele poderia fazer uso dessa reclamação? Essa é a questão central. Ao analisar a admissibilidade da reclamação 4335, os ministros do STF analisaram se a decisão do HC 82959
consistia em fundamento suficiente a admitir a reclamação 4335. Esse é o caso central. No caso que foi julgado, o ministro Gilmar Mendes, ele então defendeu que a reclamação, ele então defendeu que o artigo 5210 sofreu uma mutação constitucional. Uma mutação constitucional. O ministro Gilmar Mendes, então, fez todo um voto mostrando que, desde a promulgação da Constituição de 1988 até os dias atuais, houve um fortalecimento do controle concentrado de normas, com um consequente enfraquecimento do controle difuso de normas, né? Então, esse fortalecimento do controle concentrado seria o fundamento central da mutação constitucional do 5210, tá? E, via de consequência, ele entendeu que a mutação concedia efeito erga omnes ao artigo 5210 da Constituição Federal. Ele concedia efeito erga omnes ao controle difuso de constitucionalidade, ao controle incidental de constitucionalidade, deixando em um segundo plano a redação do 5210, porque ela teria sofrido uma mutação constitucional. O voto do ministro Gilmar Mendes foi acompanhado pelo ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau, no seu voto, afirmou com todas as palavras, abre aspas, a praxis do STF é capaz de revogar disposição da Constituição Federal. A praxis, a prática, a atuação, a jurisprudência do STF é capaz de revogar dispositivos da Constituição Federal. E ele afirmou em seu voto, literalmente, que o artigo 5210, tal como tem sua redação original na sua tela, que essa redação fora revogada. E com isso, o ministro Eros Grau sugeriu uma nova redação para o 5210. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. O ministro Eros Grau, então, sugeriu a seguinte redação para o 5210. Compete privativamente ao Senado dar publicidade à suspensão da execução. Essa suspensão da execução que é operada pelo próprio STF, de lei declarada inconstitucional no todo ou em parte por decisão definitiva do Pleno. Observe o seguinte, o Senado, que tinha uma atribuição efetiva e constitucional no âmbito do controle difuso, no âmbito do controle incidental de normas, né, de efetivamente participar, de ter poder de suspender a execução de uma lei declarada pelo STF, passou a ser, como grande parte da doutrina coloca, mera imprensa do Supremo Tribunal Federal, mero órgão de publicização daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi uma mudança de redação sugerida pelo ministro Eros Grau, né? Então, esse foi o cenário defendido pelo Gilmar Mendes e Eros Grau. Como então foi finalizado o julgado? Observe o seguinte, o julgado foi iniciado em 2009, 2014, 5 anos. Nesse período de 5 anos, houve uma avalanche de artigos publicados no Brasil inteiro e críticas proferidas à mutação constitucional do 5210. E exatamente por causa dessa crescente crítica que teve, muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, a situação final foi trabalhada da seguinte maneira: somente o ministro Gilmar Mendes e o ministro Eros Grau foram a favor da mutação do 5210. Todos os demais ministros foram contra. De forma emblemática, o ministro Ricardo Lewandowski trouxe o seguinte trecho no seu voto. Embora a Constituição tivesse fortalecido o papel do Supremo, e aí ele então nesse ponto ele concorda
com o ministro Gilmar Mendes, no sentido que desde 1988 houve um fortalecimento do papel do STF no controle concentrado, muito embora então tivesse fortalecido o papel do Supremo, ao adotar algumas decisões de eficácia erga omnes efeito vinculante, isso não significaria a perda de competências pelos demais poderes. Não haveria como cogitar-se demutação constitucional na espécie diante dos limites formais e materiais fixados pela Constituição. O que ele está falando aqui? O 5210 da Constituição Federal constitui cláusula pétrea, protegida, portanto, pelo artigo 60, parágrafo 4º, uma vez que se insere dentro da ideia de separação de poderes, que não pode ser mudado nem por emenda constitucional, muito menos por mutação constitucional, por interpretação conferida ao dispositivo constitucional. Então, em 2014, isso foi trabalhado de forma bem clara pelos demais ministros. Um outro ministro, inclusive, colocou o seguinte, que o Instituto da Mutação Constitucional revogaria um outro dispositivo da Constituição Federal, o que regula a súmula vinculante. Por quê? A ideia da súmula vinculante é que existe uma série de precedentes sobre determinados temas que levam, via de consequência, a elaboração de um enunciado vinculante relativo a tudo aquilo que foi decidido. E, ao contrário, o que ele fala? A mutação constitucional do 5210 possibilitaria não que uma série de julgados fosse elaborado ao final deles um enunciado, mas que um simples julgado de cada um tema, por si só, já tivesse eficácia vinculante e erga omnes, tornando, portanto, desnecessária o instituto da súmula vinculante, levando, portanto, a sua implícita revogação. Isso foi até 2014 o debate. Em 2017, o tema ganhou um novo passo, na ADI 3406, no caso do amianto. Vamos entender o que aconteceu. O objeto da lei foi a Lei Estadual número 3579 de 2001. Essa lei estadual, ela proíbe a extração do amianto. Só que ela entrava em colisão com uma lei que autorizava a sua extração, em especial o artigo 2º da Lei 9.055, que é uma lei federal. A lei federal não foi objeto da ADI. Na petição inicial, ela não é trabalhada de forma alguma, né? Então, o que aconteceu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a lei estadual ela era constitucional. Só que a sua constitucionalidade levava a uma colisão da lei federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, o que ele precisava fazer? Declarar inconstitucional o artigo 2º da lei, de um ponto que em nenhum momento foi trabalhado no âmbito da ADI. Então, o que eles fizeram? Eles afirmaram que era necessário declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 2º, já que isso era uma condição prévia e necessária à declaração da constitucionalidade da lei estadual. O que acontece? No âmbito de um controle concentrado de constitucionalidade, nós temos que todas as decisões possuem o relatório, o fundamento e a parte do dispositivo. No âmbito do controle concentrado de normas, o que possui efetivamente efeito erga omnes e vinculante? Somente a parte dispositiva.
erga omnes e vinculante. A parte dispositiva é aquele ponto em que ela afirma categoricamente que a lei estadual é declarada constitucional. Então, somente a declaração de constitucionalidade possui efeito erga omnes e vinculante. A declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 2º, ela entra aqui no fundamento. Então, a lei federal, o artigo 2º dela entra no fundamento. E isso, no controle concentrado de normas, não possui efeito erga omnes e vinculante, porque é uma análise incidental e prévia, não estando no âmbito do dispositivo daquilo que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso possui efeito somente para aquele caso, né? Então, possui efeito, ele não possui efeito erga omnes, mas efeito inter partes. Só que o STF precisava conceder ao dispositivo federal também efeito erga omnes e vinculante. E então foi debatida a mutação constitucional do 5210. Por quê? Quando eu trabalho declaração incidental de inconstitucionalidade, que é aquela mesma do controle difuso, como os ministros bem falaram, eu preciso de trabalhar o artigo 5210. E eles afirmaram então que era necessário evoluir o 5210 e conceder ao artigo 2º da Lei 9.055 a sua declaração de inconstitucionalidade. Era necessário conceder efeito erga omnes e vinculante. Então, os ministros, em um debate que durou aproximadamente 30 minutos, se é que chegou a isso, desse julgado, dessa análise incidental do artigo 2º, eles conferiram, então, mutação constitucional ao artigo 5210. Via de consequência, o papel do Senado passou a ser de mero publicador, né, de mera imprensa, daquilo que for então decidido pelo STF, e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal já passa a ter então efeito erga omnes e vinculante, em caso de que? De inconstitucionalidade incidental. Só que isso não se restringe a questões envolvendo ADI. Como a doutrina hoje já coloca de forma pacífica, a mutação 5210 aplica-se também no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Então, se nós voltarmos, deixa eu retornar aqui um pouco, se nós voltarmos ao HC que foi trabalhado inicialmente, ele já teria sim a sua decisão efeito vinculante e erga omnes, sem necessidade de aplicação do 5210, e aquela reclamação constitucional hoje seria perfeitamente adequada e viável, né? Então, esse é o cenário atual relativo a ADI número 3406 é a mutação constitucional do 5210. Então, resumindo, a concepção positivada na Constituição Federal outorga as decisões do STF, do Pleno do STF em controle difuso, efeito inter partes e não vinculantes para além daquelas partes que estão ali trabalhando, que estão ali previstas, né, naquela ação. Como se concede efeito erga omnes? O efeito erga omnes, ele vem com o artigo 5210 da Constituição Federal. Pela concepção jurisprudencial, todas as decisões do Pleno do STF, seja em controle concentrado, seja em controle difuso, agora existe uma equiparação, porque elas possuem eficácia vinculante e erga omnes. Qual a função, então, do artigo 5210? Tem como função mera
publicação das decisões do Supremo Tribunal Federal, tal como colocou o ministro Eros Grau lá naquela sugestão de redação dele, tá bom? E pergunta final, isso quer dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade? Antes, uma pergunta, professor, o que significa essa teoria? Essa teoria, ela foi muito bem trabalhada pelo professor Fred Dier, e essa teoria ela tem basicamente duas propostas, vamos dizer assim. Proposta 1. Pelo próprio nome, ela busca abstrativizar o controle difuso. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele vai analisar eventual HC, eventual mandado de segurança, que é controle difuso, ele vai pensar não mais no caso concreto, mas ele vai abstrativizar essa ação e pensar na tese jurídica propriamente que está ali debatida. Então, eles estão mais preocupados com a tese jurídica do que propriamente com o caso concreto. Isso é abstrativização. E isso vem acontecendo há muitos anos. Quer ver um exemplo de teoria da abstrativização do controle difuso em que isso já acontece? Instituto da súmula vinculante. Por quê? Quando eu analiso cada um dos precedentes que deram origem à súmula vinculante, ali eu tenho uma preocupação com o caso concreto. Quando eu vou para a súmula vinculante, ali eu já trabalho com teses jurídicas que incidirão no controle difuso de constitucionalidade. Então, eu tenho uma tese em abstrato incidindo no âmbito de todas as ações relativas àquele tema. Isso é exemplo de abstrativização de controle difuso de constitucionalidade. Um outro exemplo, a questão dos recursos repetitivos que foram criados no âmbito dos tribunais. No âmbito dos recursos repetitivos, você fixa uma tese e todos os recursos repetitivos são abstrativizados por aquela tese que vai incidir sem análise do respectivo contrato em relação aos demais casos com temas correlatos, né? Um outro exemplo que a doutrina também coloca, quando no recurso extraordinário foi criada a tese da repercussão geral, né? Então você tem ali um caso que vai para além da partes como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Então nós temos que a teoria da abstratização não é uma teoria que começa agora com o 5210, ela já vem acontecendo. O 5210 então é mais um capítulo de fortalecimento da teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Porque ele possibilita, ele busca, na verdade, que toda análise feita pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o tribunal não se preocupe mais com o caso concreto, mas com a tese que será ali debatida, que inclusive será de referência para todos os casos futuros que ali são trabalhados, inclusive com efeito erga omnes e vinculante. Esse é o ponto 1 dessa teoria, né? Que é exatamente o que? Abstrativizar. Tirar a análise do caso concreto e se preocupar mais com teses jurídicas. O segundo ponto dessa teoria da abstrativização é levar para o controle difuso todos os instrumentos presentes no controle concentrado. Ou seja, os efeitos que eu tenho no controle concentrado agora são equiparados ao controle difuso, efeito erga omnes, efeito vinculantes, né? Então eu tenho uma equiparação de efeitos mais instrumentos jurídicos. Como assim, professor, instrumentos jurídicos? Uma das questões que envolve o efeito vinculante é o cabimento do quê? Da reclamação em caso de descumprimento daquela decisão. Então eu tenho agora eu tenho agora o cabimento da reclamação com efeito erga omnes no âmbito também do controle difuso de constitucionalidade. Então isso quer dizer sim que o STF adota a teoria e que ela foi fortificada pela mutação constitucional do 5210. Tá bom, pessoal? Meus amigos, qualquer dúvida, podem mandar e-mail.
eu estou à disposição. O ano de 2020, ele está somente começando, estamos em fevereiro. 2019 você pode ter tido dificuldades, você pode ter caído várias vezes. Só que em cada uma dessas vezes você se levantou e isso te fez mais forte. Isso se chama resiliência. Você é capaz, se você está aqui, se você estuda, se você se dedica, você é capaz. Acredite nisso, acredite que esse ano vai ser o ano da sua aprovação. Como eu coloquei no meu Instagram, teremos, ao que tudo indica, esse ano, pelo menos eu colocaria aí quatro concursos de delegado de polícia, principalmente no segundo semestre. Então a hora da preparação, a hora de afiar o machado é agora, para daqui a pouco você ter a sua tão sonhada aprovação. Eu acredito em você, mas eu preciso que você acredite também, tá bom, pessoal? Então vamos juntos, até a aprovação, um grande abraço e até a próxima.